Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos. Se você está esperando aquele abracito, espere que no final do vídeo você receberá aquele abracito. Bem, hoje é um dia com muitas informações, em geopolítica, claro, que é o tema desse canal, mas a maioria delas, meus amigos, são repetições de tudo que eu venho falando aqui nos últimos 20 dias, um mês. Parece que o mundo entrou num compasso de espera. Está todo mundo esperando alguma coisa extraordinária, porém nada muito extraordinário tem acontecido. Bem, espera-se, claro, um ataque pesado do Irã a Israel, mas espera-se, continuam esperando aqueles que acompanham o noticiário internacional, porque, segundo dizem, o Irã sim atacará Israel. Bem, exceto uma informação que vem aqui do nosso vizinho, dos irmãos argentinos. Essa pode ser sim considerada uma notícia extraordinária. Tudo indica que a Argentina está criando condições para ou entrar na OTAN ou então ser um colaborador especial da mesma, tal como Austrália e Japão. Essa é a notícia bomba de hoje, lá na Argentina. Fontes dizem que o Ministério da Defesa argentino visitará o quartel-general supremo das potências aliadas na Europa, isso da OTAN, isso na Bélgica, num esforço para posicionar o país como um parceiro mais ativo na dinâmica defesa hemisférica e ocidental. Durante a viagem internacional do presidente Javier Milei pelos Estados Unidos e Europa, na qual também se reunirá com Elon Musk e será assinado um acordo para a venda de aviões de combate F-16 à Dinamarca, como aliás eu já dei essa notícia aqui 2 ou 3 vezes, o World Stage pôde confirmar que a sua delegação do Ministério da Defesa da Argentina visitará a sede da OTAN, ou seja, que a delegação do Ministério da Defesa da Argentina visitará a sede da OTAN. O ministro da Defesa, Luiz Petri, e uma delegação procurarão assumir maiores responsabilidades em questões de segurança internacional durante a sua visita ao Quartel-General Supremo das Potências Aliadas à Europa, cuja sigla é SHAPE, da OTAN na Bélgica. A ideia dessa visita é que a Argentina seja vista como um parceiro mais comprometido com as iniciativas de defesa da Aliança Atlântica, apesar de não fazer parte de sua estrutura formal. Países como Japão e Austrália, que também não são membros da OTAN, têm um nível semelhante de cooperação e envolvimento. Estes parceiros globais têm acesso a uma vasta gama de atividades e trabalham em conjunto em defesa de segurança internacional, com a ciberdefesa, a luta contra o terrorismo e a não proliferação de atentados. Segundo fontes confirmadas, a Argentina, embora não faça parte formal da estrutura da OTAN, será instada ou convidada a ter um perfil mais ativo contra os principais rivais da Aliança Atlântica, como Rússia e China, bem como o Irã, aqui na América do Sul. Isso implica ou implicará e exigirá uma maior participação da Argentina no controle e vigilância de atividades como a da pesca, controle da pesca, e aqui um alerta também para aqueles que viram arrastões de barcos chineses muito próximos do Equador. Parece que a Argentina entrará definitivamente também nesta crise ou nesta treta, ou o monitoramento dos movimentos desses atores geopolíticos em toda a região. A ideia é que se supõe que a Argentina assuma um papel mais comprometido nas questões de segurança do hemisfério sul e ocidental. Além disso, embora a Argentina não intervenha diretamente no conflito da Ucrânia, não está descartada a possibilidade de colaborar indiretamente com o esforço de guerra dos países membros da OTAN. Uma possibilidade poderia envolver a produção e exportação de munições e explosivos,
apesar das limitadas capacidades industriais da Argentina. A visita do Ministério da Defesa argentino à sede da OTAN na Bélgica ocorrerá no quadro de uma nova etapa da política externa do país, marcada por uma abordagem mais direta aos Estados Unidos desde que Javier Milei assumiu a presidência. Sob a liderança de Milei, a Argentina procurou aprofundar os seus laços com Washington e as principais potências ocidentais, numa mudança em relação à orientação mais diversificada dos governos anteriores de esquerda. Essa visita à sede da OTAN insere-se nos esforços para posicionar a Argentina como um parceiro mais comprometido com os interesses de segurança da Aliança Atlântica na região, num contexto geopolítico marcado por tensões crescentes com rivais como a Rússia e a China. Definitivamente, a Argentina mudou, teve uma grande guinada aí patrocinada por Milei. Antes, mais ligada, claro, à Rússia e China, pelos valores ideológicos também alimentados pela máquina de Estado dos governos anteriores, como o de Cristina Kirchner, também Alberto Fernandes, mas principalmente começando lá com Nestor Kirchner, que recuperou aquele espírito revolucionário do peronismo, por assim dizer. A Argentina deu uma banana, por assim dizer, aos países ocidentais, leia-se Estados Unidos, e colocando-se como vítima do capital internacional, acabou, evidentemente, sendo um dos carros-chefes do Foro de São Paulo por aqui. Mas isso é coisa do passado. Milei, já nos primeiros dias, ou melhor, antes ainda, na campanha, ele já mostrava ao que viria para ser uma Argentina, ou para ser o líder de uma Argentina que tinha a vocação, ou teve a vocação no passado, de ser praticamente um país europeu na América do Sul, alinhada, evidentemente, com os Estados Unidos. E isso é o que tem sustentado ou dado forças a Milei, porque ele pegou um país com muitas décadas na esquerda, com os dois pés fincados na esquerda, e precisava de uma força extraordinária para realizar todas as mudanças que quer realizar no país. Então ele assumiu essa postura, essa posição, e tem a garantia, ou está criando garantias junto com os Estados Unidos para poder tocar o seu projeto de renovar o país. Ao que tudo indica, está conseguindo, porque os Estados Unidos, apesar de serem liderados por Biden, tem uma política, que é a esquerda, claro, tem uma política de Estado que vai um pouco além da ideologia do presidente de plantão. E é isso que os Estados Unidos querem. Querem pegar a Argentina de volta para si. Claro que eu aqui estou usando uma figura de linguagem inapropriada, mas querem ter novamente um parceiro fortíssimo na América do Sul. E isso coloca, evidentemente, a Argentina contra aqueles que se sustentam nas políticas do BRICS, por exemplo. Muito bem, eu tenho outra informação aqui importante. Essa foi publicada pela Bloomberg ontem. Os Estados Unidos acreditam que um grande ataque iraniano a Israel é iminente e pode acontecer nos próximos dias, de acordo com um relatório divulgado na quarta-feira, enquanto o Irã reiterou a sua promessa de retaliar Israel pela morte de 2 generais e de vários membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica na Síria. Citando pessoas familiarizadas com as avaliações dos serviços secretos dos Estados Unidos e de Israel, a Bloomberg informou que o Irã poderá lançar ataques envolvendo mísseis de alta precisão e drones contra instalações militares governamentais em Israel. Uma das pessoas citadas no relatório disse que esse ataque é uma questão de quando e não de se. Outro site gigante de notícia, o Axios, informou que o general Michael Kurilla, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, deve visitar Israel hoje, quinta-feira, para consultas com o ministro de Defesa Yoav Gallant e outras autoridades a fim de discutir a ameaça de um ataque iraniano.
O relatório acrescenta que autoridades americanas e de Israel de várias agências têm entrado em contato nos últimos dias, enquanto os países se preparam para uma possível resposta ao suposto ataque israelense em 1º de abril, que atingiu o prédio do consulado iraniano em Damasco, onde membros da Guarda Revolucionária do Irã estavam localizados. Os relatórios surgem no momento em que Biden reitera o compromisso dos Estados Unidos com a segurança israelense diante das ameaças do Irã. Falando numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, na Casa Branca, Biden disse ontem aos repórteres que nós, ele se referindo aos Estados Unidos, também abordamos a ameaça iraniana, pois eles ameaçam lançar um ataque significativo a Israel. Como disse ao primeiro-ministro Netanyahu, o nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e dos seus representantes é inflexível, disse Biden. Deixe-me dizer de novo, intransigente, quer dizer, ele quis reforçar aqui o inflexível. Faremos tudo o que pudermos para proteger a segurança de Israel. Então, aqui a Casa Branca reitera mais uma vez a sua preocupação com esses ataques. Para os serviços de inteligência norte-americanos, sim, o Irã atacará. Não é uma questão de se atacará, vai atacar. A questão é saber quando. E aí ficamos perguntando, bem, eles esperarão o primeiro ataque? E se for um ataque nuclear, por exemplo? É uma questão que muitos estão se fazendo hoje. Legítima ou não, perturba. É bem perturbadora a questão. Bem, para terminar, eu acabei encontrando aqui uma pérola das reflexões. Foi publicada ontem no Daily Reckoning. Trata-se de mais uma reflexão política do escritor Jim Rickards. Ele escreveu algo que o saudoso professor Olavo, tenho certeza, assinaria embaixo. Porque a sua reflexão é mais ou menos o seguinte, o que o professor Olavo sempre falava: não adianta vencer uma eleição, é preciso criar bases para se sustentar no poder. Uma eleição só não significa nada. Lembram que o professor falava sobre isso? Pois é, essa reflexão de Rickards é sobre os erros cometidos por Donald Trump. Ele ganhou uma eleição que praticamente ninguém acreditava que seria possível. E aí Rickards pensa o seguinte, bem, já como ninguém acreditava possível Trump ter vencido ou vencer Hillary Clinton, Trump preocupava-se apenas em vencê-la nos debates para ter mais votos e não se preocupava em criar bases para se manter no poder, ou seja, não se preocupou em investigar os nomes que ele convidaria para fazer parte do seu governo. E aí é que morou todo o problema. Ele diz o seguinte, vou pegar aqui só um pedacinho da sua reflexão. Trump escolheu Chris Christie como seu gerente de transição, aparentemente alheio ao fato de que, como promotor, Christie havia colocado o pai de Jared Kushner na prisão. Dado o papel de Kushner como genro e conselheiro próximo de Trump, essa foi uma receita para o fracasso. Bem, quem analisasse esta foto em que Christie aparece ao lado de Obama, analisasse todos os detalhes da foto, certamente não se sentiria tranquilo em considerar que Chris Christie um republicano companheiro de todas as horas, não é não? Pois é, mas parece que Trump não percebeu os detalhes da foto. Uma transição bem gerida não começa no dia seguinte à eleição, diz Rickards. Começa com um ano ou mais de antecedência, com uma lista de nomeados leais prontos para trabalhar. Trump não preparou essa lista, ele não tinha uma equipe quando chegou ao poder. Christie foi demitido do cargo de gerente de transição e Mike Pence assumiu. Mas todo o processo foi um fracasso. Outro problema foi que Trump aplicou à sua administração a mentalidade de promotor imobiliário de Nova York. Ele nunca se preocupou muito com os seus indicados, porque, se eles falhassem, Trump sempre poderia gritar: "Você está demitido". Acontece que isso não funciona em Washington.
pode funcionar em Nova York, mas não na capital. Os nomeados são protegidos por políticos, lobistas e pela mídia. Se você demitir alguém, poderá esperar uma enxurrada de vazamentos, paralisia política e oposição a qualquer novo nomeado. Mesmo que uma má escolha seja disparada, os níveis mais baixos do Estado Profundo assumem o controle e circulam ao seu redor enquanto esperam por um substituto que leva meses para assumir o controle do trabalho na melhor das hipóteses. Trump, infelizmente, nunca entendeu isso. Trump também confiou nas pessoas erradas. Ele nomeou James Mattis, James Cachorro Louco Mattis, lembram dele? Pois é. Como secretário de Defesa, Rex Tillerson como secretário de Estado, H.R. McMaster como conselheiro de Segurança Nacional e John Kelly como chefe de gabinete. Eram todos rhinos da ala Bush do partido. Todos esfaquearam Trump pelas costas. Entretanto, apoiadores leais como Steve Bannon e Kate McFarland, foram postos de lado. Trump, entretanto, não aprendeu. Ele demitiu James Comey do cargo de chefe do FBI apenas 3 meses depois de indicá-lo, mas acabou nomeando Christopher Wray, um novo diretor do FBI. Wray agora trabalha para Biden e coloca os apoiadores de Trump na prisão. Mas foi Trump quem o nomeou. Trump deveria ter demitido o mentiroso Anthony Fauci após uma reunião. Em vez disso, deu a Fauci as chaves da economia dos Estados Unidos, de forma que arruinassem a economia dos Estados Unidos e dessem aos inimigos do próprio Trump uma desculpa para alterar as leis eleitorais para favorecer o voto por correio. E a lista continua, diz Rickers. O resultado final é que ninguém foi pior no planejamento de transição, nomeações, apoio à tolerância e incompetência grosseira do que o próprio Trump. Ele era o seu pior inimigo e parecia incapaz de aprender como lidar com a burocracia em Washington e o Estado Profundo. Isso deixa uma questão primordial, diz Rickers. Trump aprendeu alguma coisa desde que deixou o cargo em 2021? Ele terá uma transição bem-sucedida dessa vez ou simplesmente repetirá os erros de 2017 a 2021? Bem, ele no final das contas diz que Trump tem hoje, claro, muito mais experiência e o seu segundo mandato será, evidentemente, bem diferente. Ele certamente não se cercará mais de pessoas com potencial a atraí-lo. Essa é a questão. Existem listas hoje que podem ajudar Trump no seu segundo mandato. E aí vem, então, a outra parte da reflexão de Rickers. Como Trump poderá, depois de bem mais experiente, fazer um governo totalmente mais protegido, por assim dizer, criando bases, não apenas para a vitória de uma eleição, mas bases para se sustentar no poder ou dar aos conservadores uma perspectiva de se manterem no poder por mais tempo, porque afinal de contas, como eu digo sempre aqui nesse canal, 4 aninhos passam muito rápido, muito rápido. Bem, então se você estava esperando aquele abracito, a hora chegou. Quero mandar um super abraço para o Santo de Casa. O Santo de Casa tornou-se membro desse canal e pediu um abracito. Mas atenção, o Santo de Casa, como ela mesma diz, é uma menina. Eu achei que deveria ser Santa de Casa, mas o canal é dela, não é meu, né? Então aí um super abraço para MM Nunes, o Santo de Casa. E quero também mandar um abraço para o Francisco José Borges da Cruz, que se tornou membro na quarta-feira, ou melhor, na terça-feira, né? Tornou-se membro na terça-feira e solicitou amavelmente um abracito. Então está aqui um super abracito, Francisco José Borges da Cruz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se a sua inscrição ainda existe. Se não existe mais, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos.
E, se possível, faça como o santo de casa e o Francisco José Borges da Cruz. Torne-se membro desse canal, a membresia é baratinha, mas nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma. Peço desculpa aos amigos que aguardavam o vídeo de ontem, eu tive um probleminha de saúde, não pude fazer o vídeo, mas já está tudo beleza. Até amanhã, se Deus quiser, ou quem sabe aí, até uma notícia extraordinária ainda hoje, mas penso, não é o caso. Até amanhã, se Deus quiser.